Ele estava exilado, sozinho numa ilha esquecida pelo império. Seus pés pisavam a terra seca de Patmos, mas sua alma foi arrebatada para o lugar mais glorioso que olhos humanos jamais viram. O que ele viu não era um sonho, nem uma alucinação. Era uma visão tão intensa, tão sobrenatural, que suas palavras mal conseguiram descrever. Ele viu o céu aberto e, no centro de tudo, um trono que não podia ser abalado. Ao redor, seres jamais imaginados, relâmpagos, trovões, cânticos incessantes e uma luz que parecia atravessar a eternidade. E então ele ouviu uma voz que mudou tudo. Mas o que exatamente João viu naquele dia? E por que essa visão ainda nos afeta 2000 anos depois? Confesso, tem visões que não dá para guardar só para si. Essa João teve, mas hoje é a sua vez de ver. Então se inscreve aqui no canal para não perder nenhum detalhe e comenta aí, qual parte dessa cena você gostaria de ter presenciado com os próprios olhos? No início do capítulo 4 do livro de Apocalipse, João descreve um momento que desafia a lógica humana. Ele vê uma porta aberta no céu. Essa imagem, por mais simbólica que seja, carrega um peso espiritual imenso. Não se trata de uma simples passagem ou de um elemento decorativo em sua visão. A porta representa um acesso ao reino espiritual, um convite divino para testemunhar o que poucos mortais já contemplaram. A voz que João ouve, semelhante a uma trombeta, é a mesma que ele ouviu no início da revelação. Ela não apenas comunica, mas convoca. É uma voz carregada de autoridade que corta a realidade e rompe qualquer barreira entre o céu e a terra. Trata-se de um chamado que transforma o destino daquele que o recebe. João é chamado para subir aqui, uma expressão que carrega uma profunda carga espiritual. Ele não está apenas sendo convidado a observar, mas a participar de algo sublime. A ordem que vem do céu revela o caráter pessoal e direto de Deus, com aqueles a quem ele escolhe revelar seus mistérios. Esse convite abre caminho para uma revelação de outra dimensão, e é importante notar que João não vai por conta própria. Ele é chamado. Isso reforça que a verdadeira revelação espiritual não é fruto de esforço humano, mas de graça divina. O céu se abre não pela curiosidade do homem, mas pela soberania do Deus que deseja se revelar. Essa cena inicial já é carregada de um senso de urgência e reverência. A porta não se abre por acidente e a voz não fala sem propósito. Tudo aponta para um momento de profunda significância profética. João não está sendo preparado para ver coisas comuns, mas sim verdades que mudarão o curso da história da igreja. Ele será transportado para além do tempo, para presenciar a glória de Deus e os desígnios eternos. Essa experiência não é apenas visual, ela é espiritual, emocional e profundamente transformadora. A imagem da porta aberta também ecoa outras passagens das Escrituras. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus afirma ser a porta. Aqui a conexão é clara. Cristo é o único acesso legítimo ao céu e à presença de Deus. Ver uma porta aberta no céu é como ver o próprio Cristo estendendo um convite para uma comunhão mais íntima. Através dessa visão, João é lembrado de que todas as coisas estão sob o controle divino, mesmo em tempos de perseguição e incerteza. O céu não está em silêncio, ele está ativo, aberto, chamando. Essa visão celestial já deixa claro que o que vem a seguir não é comum nem simbólico apenas por estética. João está sendo conduzido para o centro da realidade divina, onde tudo é revelado sem filtros humanos. E o fato de que ele é chamado pessoalmente indica que há uma mensagem urgente e necessária, não apenas para ele, mas para toda a igreja espalhada pelo mundo. É o prenúncio de uma revelação que ainda hoje continua a ecoar nos corações dos que têm ouvidos espirituais para ouvir.
Quando João declara ter sido arrebatado em espírito, ele não está se referindo a um deslocamento físico, mas a uma transformação interior que o conecta diretamente com o mundo celestial. Nesse instante, o apóstolo é transportado para uma realidade onde o tempo linear e os limites do corpo humano não têm domínio. O arrebatamento não é um evento externo, mas uma elevação da consciência espiritual ao ponto mais elevado possível, a presença do próprio Deus. Essa experiência mostra que há dimensões espirituais acessíveis apenas por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo, que conduz, eleva e revela conforme a vontade do Altíssimo. É fundamental perceber que essa experiência não foi resultado de êxtase emocional ou de meditação introspectiva. Ela foi provocada por uma intervenção divina clara e objetiva. João não estava em busca de uma visão. Ele foi capturado por ela. Ser arrebatado em espírito é entrar numa esfera onde a verdade eterna é revelada sem a distorção das limitações humanas. Naquele momento, João vê o que realmente governa o universo. Um trono no céu, símbolo máximo da autoridade e do domínio de Deus sobre todas as coisas criadas. Esse estado espiritual em que João se encontra reflete uma realidade presente em toda a Escritura. No livro de Ezequiel, capítulo 1, o profeta também é arrebatado em visões e transportado diante do trono de Deus. Há uma linha direta entre essas experiências, mostrando que o Espírito de Deus sempre preparou seus servos para contemplar o invisível e transmitir mensagens que impactam gerações. Esse tipo de revelação não é exclusiva de João, mas ele é escolhido para testemunhar uma manifestação única da glória celestial. O arrebatamento também evidencia que a verdadeira comunhão com Deus transcende a matéria. Ao ser elevado em espírito, João é despojado de tudo que é terreno, para que nada interfira em sua percepção. Isso revela algo profundo. Quanto mais perto estamos de Deus, mais os elementos deste mundo perdem sua força sobre nós. Não há distração, não há confusão. A mente e o coração de João estão totalmente capturados pela realidade divina, e isso o prepara para receber e registrar verdades que moldarão o entendimento escatológico de toda a Igreja. Quando João é elevado em espírito, não é apenas ele que se move. É como se todo o universo se curvasse à revelação que está prestes a ocorrer. O arrebatamento em espírito não é apenas um evento, é uma transformação radical na forma como se enxerga tudo: o céu, a terra, a eternidade e até a natureza de Deus. É um chamado para que o leitor também busque uma comunhão que vá além do visível, onde o Espírito Santo nos faz perceber que há mais acontecendo no mundo espiritual do que os olhos podem ver. João, ao ser arrebatado, é imediatamente confrontado com a imagem que se tornaria o eixo central de toda a sua visão: um trono no céu. Esse trono não é apenas um móvel glorioso, é a representação da soberania suprema de Deus. Ele está no centro de tudo. Nada gira ao redor do acaso ou da vontade humana. Tudo está, literalmente, orientado em torno desse trono, que domina a paisagem celestial. Essa imagem coloca Deus como o ponto de referência absoluto do universo e nos lembra que, por mais caótico que o mundo pareça, há um trono firme e eterno no alto, sustentando tudo com justiça e poder. A visão do trono não vem acompanhada de uma longa descrição sobre seu formato ou detalhes materiais. O foco está na presença que o ocupa. João não vê um trono vazio, mas ocupado por alguém cuja majestade não pode ser plenamente descrita. Ele tenta expressar o que vê comparando com pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Não há um rosto delineado, nem uma forma clara, porque o que João vê está além da linguagem humana. Ele tenta traduzir glória em palavras, mas sabe que não há comparação exata possível. Isso nos mostra que o trono de Deus não é uma ideia simbólica,
é uma realidade espiritual inquestionável. A presença desse trono no início da visão é extremamente significativa. Antes de qualquer juízo, de qualquer revelação sobre o futuro, o céu nos lembra de que há um rei assentado que governa com perfeita autoridade. Tudo o que será revelado em seguida, os selos, as trombetas, os cálices, parte desse trono. Nenhuma ação divina ocorre fora da sua vontade. É a partir dali que tudo se desenrola. O trono não apenas representa governo, mas também estabilidade. Em um mundo que oscila entre guerras, dúvidas e crises, a imagem de um trono imutável é uma âncora para a fé. Além disso, essa visão corrige nossa percepção sobre quem realmente está no controle. As potências da terra, os reis, os impérios e até mesmo as ameaças espirituais não são o centro do universo. O trono de Deus está acima de tudo. Ele não é movido por opinião pública, nem por circunstâncias temporárias. Sua vontade é eterna e soberana. Ver esse trono muda a perspectiva de João, e deve mudar a nossa também. Quando compreendemos que há um trono no céu, ocupado por um Deus que reina, nosso coração encontra descanso mesmo em meio ao caos. Essa revelação inicial estabelece o tom para tudo o que virá depois. Antes de falar sobre o futuro, Deus mostra quem está escrevendo a história. O trono não é uma promessa futura, mas uma realidade presente. Isso nos convida a viver com os olhos fixos nessa realidade eterna, lembrando que, apesar de tudo que vemos ao nosso redor, há um trono inabalável no centro de todas as coisas, e ele está ocupado pelo Deus que é digno de toda a adoração. João observa atentamente aquele que está assentado no trono, e embora não descreva traços físicos, ele recorre a imagens de beleza e valor incomparável. Aquele que está sentado brilha como pedras preciosas, comparado ao jaspe e ao sardônio. O jaspe, uma pedra clara e translúcida, remete à pureza e à luz. O sardônio, com seus tons avermelhados, evoca justiça e juízo. Essa combinação transmite uma verdade teológica profunda. Deus é ao mesmo tempo cheio de glória e santo, mas também juiz justo que governa com retidão. Não há caos em sua presença, tampouco confusão. Há ordem, glória e poder absoluto. A ausência de uma descrição antropomórfica mostra que João vê mais do que uma forma. Ele vê uma essência. Deus é espírito. Como ensinado por Jesus em João capítulo 4, versículo 24, e sua presença é tão gloriosa que não pode ser contida em formas humanas. A visão nos ensina que o centro do céu não é ocupado por um ser comum, mas pelo Todo-Poderoso, cuja glória ultrapassa qualquer linguagem. Tudo em volta desse trono responde à sua presença, à sua vontade, ao seu comando. Não há disputa pelo centro. O céu inteiro gira ao redor dele. O fato de que ele está assentado transmite estabilidade e domínio. Sentar-se no trono significa que Deus reina soberanamente, sem ameaças ao seu governo. Seu trono não é agitado pelo que acontece na terra. Guerras, catástrofes, injustiças. Tudo isso é visível do céu, mas nada disso abala o Rei Eterno. Essa é uma verdade reconfortante. Quando o mundo parece sair do controle, o trono de Deus permanece firme, ocupando seu lugar com autoridade inquestionável. É importante lembrar que essa revelação ocorre em um momento de perseguição intensa para os cristãos do primeiro século. Ver Deus no trono não era apenas uma experiência espiritual, mas uma afirmação de fé em meio à opressão. João está sendo lembrado, e nós, junto com ele, que acima de qualquer César ou governante terreno, existe um rei que nunca será destronado. A visão do trono e daquele que nele está assentado deve renovar nossa confiança, pois mesmo que os olhos naturais não enxerguem, a realidade espiritual continua ativa, governada por um Deus que é justiça e glória.
Ao redor do trono, João vê um arco-íris que resplandece como uma esmeralda. Esse detalhe, embora possa parecer decorativo à primeira vista, carrega um simbolismo poderoso e ancestral. O arco-íris é um sinal de aliança. Desde os dias de Noé, conforme registrado em Gênesis capítulo 9, do versículo 12 ao 17, o arco-íris foi estabelecido como o lembrete visível da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Ver esse arco envolto no trono é um lembrete imediato de que, mesmo em um ambiente de glória e juízo, a misericórdia de Deus continua presente. Curiosamente, João descreve esse arco com uma coloração semelhante à esmeralda, de tonalidade verde. A esmeralda representa vida, renovação e esperança. Isso comunica que, embora Deus seja justo e reine com autoridade, Ele também é um Deus de alianças, de promessas eternas e de fidelidade. O trono, que poderia provocar apenas temor, é circundado por um símbolo de graça. Isso equilibra a visão. O temor reverente se mistura com confiança no caráter de um Deus que cumpre suas palavras. Esse arco ao redor do trono também mostra que a misericórdia de Deus envolve todo o seu governo. Nada que Deus faz é alheio à sua compaixão. A aliança não é um acessório de sua soberania, ela é parte do seu próprio ser. Ele é fiel a si mesmo e às palavras que liberou sobre seu povo. João, ao ver isso, certamente se lembra das promessas feitas aos patriarcas, aos profetas e aos apóstolos. A fidelidade de Deus atravessa as eras e se manifesta até mesmo no centro do céu. Essa imagem também nos lembra que não podemos compreender o trono de Deus apenas como um símbolo de julgamento. Sim, a justiça, mas envolta de graça. A santidade, mas cercada por promessa. O arco-íris nos ensina que o trono não está ali para destruir, mas para governar com equilíbrio entre verdade e amor. Essa tensão entre justiça e misericórdia é o que torna o caráter de Deus incomparável. Ao olhar para o trono envolto por esse arco, somos convidados a lembrar que todas as vezes que Deus governa, Ele o faz lembrando-se de suas promessas. E isso deve gerar em nós não apenas reverência, mas também esperança. Porque quem governa o universo é o mesmo que fez alianças eternas com seu povo, e ele jamais mente. Ao redor do trono de Deus, João vê 24 tronos menores, ocupados por 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre suas cabeças. A presença desses anciãos acrescenta uma dimensão poderosa à visão celestial. Eles não estão ali como espectadores, mas como participantes ativos do que acontece diante do trono. Vestidos de branco, símbolo de pureza e redenção, esses seres não são figuras abstratas. Representam algo profundo, a totalidade do povo redimido de Deus ao longo da história. Muitos estudiosos concordam que os 24 anciãos simbolizam a união das 12 tribos de Israel com os 12 apóstolos de Jesus, unificando assim Antigo e Novo Testamento. Eles representam, portanto, a plenitude da aliança de Deus com a humanidade, tanto antes quanto depois de Cristo. A coroa que cada um possui não é símbolo de soberania autônoma, mas de honra recebida por fidelidade. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, lemos que a coroa da vida é dada àqueles que perseveram sob provações. Esses anciãos são o retrato da recompensa eterna pela obediência e lealdade ao Senhor. O fato de estarem sentados ao redor do trono principal mostra que há um governo compartilhado com os santos. Não significa que Deus divide seu trono, mas que Ele honra aqueles que andaram em fidelidade. Isso ecoa a promessa de Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Onde Jesus afirma que aquele que vencer se assentará com ele em seu trono. A visão dos anciãos é uma antecipação da glorificação dos redimidos, que participarão do reino eterno com Cristo. Eles também servem como modelo de adoração.
Mais adiante, João os vê se prostrando, tirando suas coroas e lançando-as diante do trono. Isso revela um coração totalmente rendido. Embora honrados, esses anciãos não guardam glória para si. Reconhecem que tudo o que têm vem de Deus e por isso devolvem a Ele toda a honra. Em um mundo obcecado por títulos e reconhecimento, essa imagem é uma correção poderosa. Até mesmo os mais exaltados diante de Deus reconhecem que tudo vem dele e para ele é devolvido. A presença dos 24 anciãos à volta do trono amplia nossa compreensão sobre a eternidade. O céu não é habitado apenas por anjos, mas por redimidos, participantes da história de salvação. Isso reforça a certeza de que nossa caminhada com Deus não termina nesta terra. Ela culmina em uma eternidade de honra, adoração e participação ativa no governo do Rei dos Reis. Quando João descreve os relâmpagos, vozes e trovões que saem do trono, ele não está apenas compondo um cenário dramático. Esses elementos são sinais vívidos da majestade, santidade e poder ativo de Deus. Relâmpagos e trovões na Bíblia são frequentemente associados à manifestação da presença divina. No Monte Sinai, por exemplo, o povo de Israel tremeu ao ouvir os trovões e ver os relâmpagos enquanto Deus falava com Moisés, como registrado em Êxodo capítulo 19, versículo 16. Esses sinais não são apenas visuais ou sonoros. Eles são manifestações do próprio caráter de Deus em ação. Ao redor do trono, cada raio de luz e cada estrondo comunicam que Deus não é um ser estático ou distante. Ele é um Deus vivo, que fala, que age e cuja presença impacta tudo ao seu redor. A atmosfera ao redor dele é viva, pulsante, cheia de reverência. Não há nada frio ou inerte na sala do trono. Cada som e cada clarão revelam que o governo divino é dinâmico, cheio de propósito e envolvido com tudo o que acontece no universo. Esses elementos também nos lembram que a presença de Deus provoca resposta. Ninguém pode ficar indiferente diante de tamanha manifestação. Os trovões e relâmpagos anunciam juízo, sim, mas também anunciam glória. Eles preparam o ambiente para revelações profundas, como quem abre caminho para uma verdade que está prestes a ser dita. A cada estrondo, o céu se enche de expectativa. A cada clarão, a realidade espiritual se ilumina com maior nitidez. É impossível ignorar ou banalizar a presença de um Deus que se manifesta dessa forma. Outro ponto importante é que essa mesma linguagem será usada mais adiante no livro de Apocalipse, cada vez que uma nova etapa do juízo de Deus é iniciada. Relâmpagos, vozes e trovões se tornam a trilha sonora da justiça divina se movimentando. Eles sinalizam que o trono não é apenas um símbolo de adoração, mas também um centro de decisões eternas. Nada acontece sem que antes o céu anuncie: Deus está falando, Deus está agindo, Deus está presente. Ao olharmos para essa atmosfera intensa, somos lembrados de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como está em Provérbios capítulo 9, versículo 10. E diante de um trono de onde emanam relâmpagos e trovões, só há uma resposta adequada: reverência, humildade e prontidão para ouvir. Diante do trono, João vê 7 lâmpadas de fogo ardendo constantemente. Ele mesmo interpreta o que vê, dizendo que essas lâmpadas representam os 7 Espíritos de Deus. Esta não é uma referência a 7 seres distintos, mas a plenitude do Espírito Santo, conforme a simbologia recorrente nas Escrituras. O número 7 nas páginas bíblicas indica totalidade, perfeição, completude. O Espírito de Deus não está fragmentado, mas plenamente presente, atuante e visível na sala do trono. As lâmpadas de fogo nos levam imediatamente à ideia de iluminação, revelação e presença contínua. O fogo não apenas aquece, mas purifica e guia.
No Antigo Testamento, em Zacarias capítulo 4, versículo 2, o profeta também vê um candelabro com 7 lâmpadas, uma imagem que aponta para a presença ativa de Deus por meio do seu Espírito entre o povo. Agora, em Apocalipse capítulo 4, essa mesma presença está diante do trono, em sua forma mais gloriosa e completa. O Espírito Santo, que foi derramado sobre a Igreja, está também no centro da eternidade, em contínuo testemunho da verdade divina. O fato de essas lâmpadas estarem ardendo indica movimento, atividade, dinamismo. O Espírito de Deus não repousa em inércia. Ele age, revela, capacita e guia tanto no céu quanto na terra. No trono de Deus não há escuridão nem sombra. Tudo está exposto à luz do Espírito. Cada decisão que emana do trono é tomada à luz da sabedoria e discernimento que o Espírito proporciona. João vê essa verdade com clareza. O céu não é movido por impulsos, mas pelo Espírito de Deus, em sua expressão mais pura. Essa imagem também nos ensina algo sobre adoração. Adorar sem o Espírito é apenas ritual vazio. Mas no céu, onde o Espírito queima constantemente diante do trono, tudo é vida, verdade e profundidade. Isso nos desafia a buscarmos comunhão com esse mesmo Espírito em nossas próprias vidas, para que nossa adoração não seja superficial, mas fundamentada em revelação e verdade. Ver o Espírito de Deus em destaque no trono celestial também confirma o que Jesus ensinou em João, capítulo 14, versículo 16, que o Espírito estaria conosco para sempre. Ele não é apenas para um tempo ou um povo, mas está presente na eternidade, diante do Pai, como luz viva e ardente que nunca se apaga. Diante do trono, João contempla algo que vai além do que qualquer linguagem humana pode expressar. Um mar semelhante ao vidro, claro como cristal. Esta imagem, embora visualmente impactante, carrega um significado espiritual profundo. O mar, em muitos trechos das Escrituras, representa instabilidade, caos e perigo, como em Salmos capítulo 69, versículo 2, onde o salmista clama por socorro dizendo: "Entrei em águas profundas, onde a corrente me leva." No entanto, diante do trono de Deus, esse mar está em perfeita calma. Liso, transparente, firme como cristal. Não há agitação. A presença de Deus transforma o caos em ordem absoluta. Esse mar de vidro reflete a pureza e a paz do ambiente celestial. Não há sombras, não há turvação. Tudo ali é claro, límpido e em repouso. A paz que emana do trono é tão poderosa que até aquilo que simbolizava inquietação na terra, o mar, se torna símbolo de serenidade. Isso nos mostra que onde Deus reina plenamente, até os maiores medos se aquietam. Nada é ameaçador diante de sua glória. É como se cada molécula da criação soubesse que está sob o controle de um Deus que não falha. Além da paz, esse mar reflete também a transparência do governo divino. Não há manipulações, não há segredos ocultos. Deus reina com justiça visível, com intenções puras e decisões que não precisam ser escondidas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, somos lembrados de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O mar de vidro é uma extensão visual dessa verdade. Diante de Deus, tudo é revelado com clareza e verdade. Outro ponto simbólico importante é o contraste entre esse mar e o mar de bronze do Templo de Salomão, usado para a purificação dos sacerdotes. Agora, no céu, esse mar está diante do trono, não para purificar, mas como sinal de que a santidade já reina de forma definitiva. A redenção foi consumada. Não é mais necessário lavar-se, tudo está diante do trono, purificado, calmo, completo. Essa visão nos desafia a confiar no caráter de Deus. Ainda que os mares da vida pareçam agitados, existe um lugar onde tudo está sob controle.
o trono celestial. E um dia, como João, veremos esse mar com nossos próprios olhos e entenderemos que nada nunca esteve fora do olhar daquele que reina com paz inabalável e santidade perfeita. Diante do trono de Deus, João vê 4 seres viventes, cheios de olhos por dentro e por fora, com formas que evocam diferentes criaturas da criação. Um semelhante a leão, outro a boi, o terceiro com rosto de homem e o quarto semelhante a uma águia em voo. Essas figuras não são mitológicas, mas espiritualmente significativas. Representam aspectos distintos da criação diante do Criador. O leão simboliza força e soberania. O boi representa o serviço e a resistência. O homem aponta para a inteligência e racionalidade, e a águia para a visão e velocidade. Cada um desses seres reflete a diversidade da criação, glorificando a Deus em sua plenitude. Esses seres têm funções que vão além da adoração. Em outras passagens bíblicas, como em Ezequiel capítulo 1, versículos de 5 a 10, vemos descrições semelhantes dessas criaturas, indicando que sua missão é acompanhar a presença de Deus, guardá-la e proclamar sua santidade. São guardiões celestiais, mas também proclamadores incansáveis da glória divina. Sua aparência cheia de olhos aponta para a vigilância constante. Nada escapa à percepção dessas criaturas. Elas contemplam, discernem e respondem ao mover de Deus sem erro ou hesitação. Eles estão cobertos de olhos ao redor e por dentro, uma imagem que comunica discernimento espiritual absoluto. Ver por dentro significa compreender com profundidade. Diferente da visão humana, limitada e parcial, os seres viventes veem a totalidade do que está diante deles. Isso reforça que não há superficialidade na adoração que oferecem. Tudo é feito com entendimento, com temor, com percepção clara da majestade divina. Eles não adoram por hábito, mas por revelação contínua. Esses 4 seres também simbolizam que toda a criação deve se render ao Criador. A natureza, a humanidade, os céus e todos os elementos da vida estão convocados à adoração. Como declara Salmos, capítulo 150, versículo 6. Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. João vê isso em ação. A criação, representada nessas criaturas, não apenas serve ou observa, mas se junta ao coro celestial sem cessar. Diante do trono, esses seres se movem e proclamam com intensidade, revelando que no céu não há adoração morna. Tudo é intenso, cheio de significado, vivo. Eles nos lembram que a verdadeira adoração começa quando reconhecemos quem Deus é e o colocamos no centro de tudo, com todo o nosso ser e entendimento. Os olhos que cobrem os 4 seres viventes, tanto por fora quanto por dentro, revelam uma das características mais fascinantes da visão celestial de João. Nada escapa ao olhar de Deus. Esses olhos não são literais, mas expressam uma vigilância divina perfeita, uma consciência espiritual completa. Onde o olhar humano falha, onde a percepção se confunde, o olhar de Deus, representado por essas criaturas, é absoluto, penetrante e constante. Isso remete ao que está escrito em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A multiplicidade de olhos fala também sobre discernimento espiritual. No céu não há engano, não há aparência. Tudo é visto como realmente é. O olhar divino atravessa camadas, máscaras, discursos. Ele penetra o íntimo do ser. Esses seres não apenas veem os acontecimentos, mas compreendem os propósitos eternos por trás deles. Em outras palavras, os olhos não são meramente receptores de imagens, mas portais de revelação e discernimento. Além disso, a abundância de olhos reforça a ideia de que a criação está sempre consciente da glória de Deus. Não há distração, não há desatenção.
Cada olhar está voltado para o trono. Cada percepção está alinhada com o que Deus está fazendo. E isso nos desafia diretamente. Quantos de nossos dias passam sem que nossos olhos espirituais estejam atentos à glória do Senhor? No céu, a vigilância é incessante, porque a glória é constante. Esses olhos nos chamam a despertar da distração e viver com atenção plena à presença de Deus. O fato de que os olhos também estão por dentro indica que a percepção espiritual verdadeira começa no coração. Não basta ver com os olhos naturais, é preciso discernir com o Espírito. Jesus mesmo alertou sobre isso em Mateus capítulo 13, versículo 13, quando disse que muitos veem, mas não percebem. Os olhos dos seres viventes são, portanto, símbolo de uma percepção que vai além do superficial, que enxerga a essência e responde com adoração verdadeira. Essa multiplicidade de olhos nos lembra que Deus vê tudo, compreende tudo e age com base em uma visão perfeita. Nada o surpreende, nada o confunde. E quando estamos alinhados com essa percepção celestial, deixamos de reagir às circunstâncias com medo ou desespero. Passamos a confiar no Deus que tudo vê, tudo sabe e tudo governa com sabedoria infinita. Os 4 seres viventes, cheios de olhos e cercando o trono, não cessam de proclamar dia e noite uma única e poderosa declaração: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Essa repetição não é enfadonha nem mecânica. Ela é a expressão mais pura de admiração, reverência e reconhecimento da santidade divina. O cântico eterno revela que a natureza de Deus é tão gloriosa, tão infinitamente perfeita, que jamais pode ser esgotada por palavras ou ações humanas. A repetição do termo santo por 3 vezes não é acidental. É um recurso de ênfase que ecoa diretamente o que Isaías viu em sua própria visão celestial, em Isaías capítulo 6, versículo 3. Ali também os serafins clamavam: Santo, 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 enfatizando a perfeição absoluta da santidade de Deus. Não se trata apenas de separação do pecado, mas de superioridade moral, espiritual e ontológica em relação a tudo que existe. Deus é santo em sua essência, em sua vontade, em seus caminhos. E os céus não param de reconhecer isso. Esse cântico também nos lembra que a verdadeira adoração não é sobre pedir, mas sobre reconhecer. Os seres viventes não fazem petições. Eles simplesmente exaltam quem Deus é. Eles não adoram por causa do que receberam, mas por quem Deus é em si mesmo. Essa é a essência da adoração genuína: contemplar o caráter de Deus e responder a Ele com todo o coração, sem reservas. Não há tédio nesse cântico, porque cada instante diante do trono revela uma nova faceta da glória divina. Quando eles proclamam que Ele era, é e há de vir, declaram a eternidade do Deus Todo-Poderoso. Ele transcende o tempo. Antes que tudo fosse criado, Ele já era. No presente, Ele governa. No futuro, Ele continuará soberano. Esse reconhecimento nos ajuda a sair da ansiedade do tempo terreno. Quem adora a um Deus eterno encontra paz mesmo no meio das incertezas da vida. O cântico eterno dos seres viventes não é apenas um som nos céus, é um chamado à terra. Ele nos convida a alinhar nossa adoração à realidade do céu, a entrar em sintonia com o que já está acontecendo no trono, a nos unirmos àquele louvor que nunca cessa, porque o motivo dele, a santidade de Deus, jamais se esgota. Diante da glória incessante do trono, os 24 anciãos não permanecem imóveis ou indiferentes. Ao ouvirem os seres viventes proclamando Santo, 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 sua reação é imediata. Prostram-se diante daquele que está assentado e lançam suas coroas diante do trono. Esse gesto é mais do que uma reverência. É uma declaração de que toda honra, todo mérito e toda autoridade recebida por eles provém exclusivamente de Deus.
A coroa, símbolo de conquista e autoridade, é devolvida ao único digno de governar sobre todas as coisas. Esse ato também nos ensina sobre a verdadeira humildade espiritual. Os anciãos não se apegam à glória recebida. Eles reconhecem que tudo o que são e têm pertence ao Senhor. É uma manifestação visível do princípio registrado em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o tiveras recebido? Diante do trono não há espaço para vaidade, protagonismo ou autopromoção. Toda a glória é devolvida à sua fonte original. Além disso, o ato de lançar as coroas expressa um ciclo eterno de adoração. Os anciãos não adoram apenas com palavras, mas com ações. Eles não apenas reconhecem a grandeza de Deus, mas agem em resposta a ela. A adoração no céu é profundamente ativa e envolvente. Não se limita a cânticos ou frases, mas se manifesta em atitudes que refletem total rendição. Eles se esvaziam de toda a glória terrena para reconhecer a glória eterna de Deus. Também é digno de nota que essa cena se repete continuamente. João não descreve um único momento de adoração, mas um ciclo constante. Isso indica que a presença de Deus é tão majestosa que gera respostas repetidas e ininterruptas. Cada nova manifestação de sua glória provoca uma nova entrega por parte dos anciãos. A adoração no céu nunca se torna rotina ou hábito vazio. Ela é sempre nova, sempre intensa, sempre real. Ao vermos os anciãos lançando suas coroas, somos confrontados com a seguinte pergunta: o que temos colocado aos pés de Deus? Nossas conquistas, talentos e títulos são entregues a Ele, ou ainda estão centrados em nós mesmos? O gesto dos anciãos nos chama a uma adoração que entrega tudo, sem reservas, reconhecendo que toda honra pertence somente ao Senhor dos Senhores. Após lançarem suas coroas aos pés do trono, os anciãos entoam um cântico que ressoa como um eco eterno nas regiões celestiais. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Esse louvor é ao mesmo tempo teológico e profundamente pessoal. Eles adoram a Deus não por conveniência, mas porque compreendem que tudo o que existe deve sua origem e continuação a Ele. Esse reconhecimento nos leva ao fundamento da adoração verdadeira, a soberania criadora de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, lemos que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Tudo começa nele. E não apenas começa, tudo continua existindo por causa da sua vontade. O universo, com toda a sua complexidade, não é autônomo. Ele subsiste porque há um Deus que sustenta tudo pela palavra do seu poder, como afirma Hebreus capítulo 1, versículo 3. Os anciãos compreendem isso e por isso rendem honra, glória e poder ao Criador. Essa frase, por tua vontade existem, é profundamente impactante. Nada no universo é fruto do acaso. Tudo tem propósito. Toda criatura, toda estrela, todo átomo responde à vontade de Deus. Ele é o autor e o mantenedor. Isso nos confronta diretamente com a forma como enxergamos nossa própria existência. Vivemos como se fôssemos donos da nossa vida, quando, na verdade, existimos porque Deus deseja que existamos. E essa realidade deve nos levar à gratidão e à entrega. O louvor dos anciãos é um exemplo de adoração fundamentada em quem Deus é, não apenas no que Ele faz. Eles adoram porque reconhecem a essência do caráter divino, criador, soberano, sustentador. Essa adoração não depende de circunstâncias, mas de revelação. Não se baseia em sentimentos momentâneos, mas em verdades eternas. Por isso, ela é constante, profunda e transformadora.
Quando afirmam que Deus é digno, eles estão dizendo que não existe outro ser em toda a existência que mereça essa glória. Essa palavra, digno, carrega peso e reverência. Ela implica exclusividade. Não há concorrência, não há comparação. Só Ele é digno. E esse louvor é a resposta mais apropriada à grandeza de um Deus que criou todas as coisas e reina sobre elas com majestade incomparável. Ao contemplar toda essa cena de adoração incessante no céu, torna-se impossível não perceber que o que João testemunha é, na verdade, um modelo. O céu nos revela o padrão perfeito de adoração, um padrão que deveria influenciar e moldar a adoração da igreja na terra. Não se trata de copiar liturgias ou repetir palavras, mas de capturar o espírito e a intensidade daquilo que está acontecendo diante do trono de Deus. No céu, a adoração é central, espontânea e profundamente reverente. Não é motivada por músicas bem ensaiadas ou por emoções efêmeras, mas por uma consciência plena de quem Deus é. O trono está no centro e tudo mais gira em torno dele. Isso nos ensina que a adoração verdadeira não coloca o homem no foco, mas sim o Senhor. Muitas vezes, nossas expressões de culto giram em torno de nossas necessidades, preferências e estilos. No céu, porém, o centro é imutável, o trono de Deus e aquele que nele está assentado. Esse modelo também revela que a adoração não é apenas um momento na liturgia, mas um estilo de vida diante de Deus. Como diz Romanos capítulo 12, versículo 1, somos chamados a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Isso significa que a adoração celestial não se limita a palavras, mas se expressa em ações concretas, em entrega total, em uma vida moldada pela presença de Deus. Outro aspecto que o modelo celestial nos ensina é que a adoração verdadeira exige renúncia. Os anciãos lançam suas coroas. Os seres viventes clamam incessantemente. Todos se rendem ao mesmo Senhor. Adoração que não custa nada, que não exige nada, dificilmente reflete o céu. No trono não há espaço para vaidade, performance ou vaidade religiosa. Há apenas entrega, reverência e foco absoluto na glória de Deus. Se desejamos que nossa adoração na terra se aproxime da adoração no céu, precisamos nos alinhar com essa realidade eterna. Isso não exige perfeição, mas exige consciência e desejo. Somos convidados a nos unir ao coro celestial, não como espectadores, mas como participantes de uma adoração que transcende o tempo, os estilos e as tradições. O céu nos mostra que adorar não é uma opção, é uma resposta inevitável à revelação de quem Deus é. A descrição feita por João no capítulo 4 do livro de Apocalipse não se limita a um trono isolado. Ele testemunha um ambiente celestial absolutamente vivo, vibrante e cheio de movimento, onde cada detalhe transmite glória. A combinação entre relâmpagos, vozes, trovões, seres viventes, anciãos e o mar de vidro cria uma sinfonia visual e sonora que não pode ser compreendida com os sentidos naturais. Tudo ali comunica algo sobre Deus. Não há distrações, nem ruídos vazios. Cada som, cada luz, cada gesto coopera para um único propósito: exaltar o nome daquele que reina sobre tudo. É importante perceber que o céu não é um lugar silencioso e estático. Pelo contrário, há som e movimento constantes, mas nenhum deles é caótico. Tudo segue uma ordem, uma harmonia divina. O ambiente celestial é marcado por equilíbrio entre intensidade e reverência. Isso reflete o que o salmista declarou em Salmos capítulo 29, versículo 3. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A presença de Deus transforma qualquer espaço em território sagrado, cheio de sons que revelam quem Ele é.
Outro elemento marcante nesse ambiente é a luz. Há um brilho permanente emanando do trono e refletido nas pedras preciosas, nas lâmpadas de fogo e no mar de vidro. A glória de Deus é visível e resplandecente, preenchendo todos os espaços. É uma luz que não ofusca, mas revela. Uma luz que não cega, mas transforma. Não há sombras nesse lugar. Como afirma 1 João, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. O ambiente do céu também comunica uma mensagem sobre ordem espiritual. Cada elemento está em seu lugar, cumprindo seu papel. Os seres viventes se movem ao redor do trono. Os anciãos se prostram no momento certo. As vozes se unem em uníssono. Isso nos mostra que a verdadeira adoração nasce da ordem divina. Nada é improvisado. Tudo flui da presença daquele que está no centro. E essa ordem gera beleza, paz e poder. Observar esse ambiente celestial nos leva a refletir sobre o que tem preenchido o ambiente do nosso coração. A causa ou ordem, barulho ou propósito. Quando permitimos que o trono de Deus ocupe o centro do nosso ser, todo o nosso interior passa a refletir essa mesma sinfonia de reverência, luz e glória. Ao longo de todo o capítulo 4, João não desvia o olhar de um ponto central: o trono. Ele menciona o trono do início ao fim, como se tudo no céu gravitasse ao redor dessa única realidade. E, de fato, é exatamente isso que acontece. A posição do trono no centro de toda a visão não é uma escolha estilística ou literária. É uma verdade espiritual profunda. Deus está no centro de tudo. Não há nada que exista à parte dele ou que possa funcionar sem estar alinhado à sua soberania. A centralidade do trono revela o foco absoluto da existência celestial. Nenhum anjo, nenhum ancião, nenhum ser vivente ocupa o lugar de maior destaque. Tudo gira ao redor do trono, tudo parte dele e tudo volta para ele. Isso ecoa o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. O trono não é apenas um símbolo de governo, é o eixo que sustenta e define toda a realidade celestial. Essa centralidade também nos desafia a examinar o centro de nossas próprias vidas. O que ocupa o trono do nosso coração? Muitas vezes substituímos o lugar que pertence exclusivamente a Deus por desejos pessoais, prioridades distorcidas ou preocupações passageiras. A visão de João nos chama a recentralizar nossa existência em Deus. Quando ele ocupa o centro, tudo mais encontra seu lugar. Mas quando outra coisa ocupa o centro, o caos inevitavelmente se instala. No céu, nada concorre com o trono. Não há distrações, não há divisões de atenção. Isso nos mostra o quanto o céu é focado. A adoração flui do centro, a revelação flui do centro, a direção flui do centro. Isso deveria moldar a forma como vivemos na Terra. Em um mundo de distrações constantes e múltiplas vozes exigindo nossa atenção, precisamos aprender com o céu. Tudo deve começar e terminar com Deus. Se desejamos experimentar a plenitude da vida espiritual, precisamos nos render ao Rei que está no centro do universo. Precisamos viver como se tudo girasse ao redor do trono, porque essa é a realidade. E quanto mais ajustamos nossa vida a essa centralidade, mais encontraremos propósito, clareza e paz. A visão que João teve no capítulo 4 do livro de Apocalipse não foi apenas para inspirar admiração. Ela foi dada com o propósito de transformar. O impacto dessa revelação não se limita ao que ele viu. Está no que isso produz em nós quando compreendemos suas implicações. Ver o céu como ele é muda radicalmente a forma como enxergamos a terra. Ver o trono como ele realmente é redefine como interpretamos o sofrimento, o tempo, as prioridades e o sentido da vida.
João teve essa visão em um tempo de perseguição, exílio e aparente derrota da igreja. Ele estava na ilha de Patmos, isolado, mas seus olhos foram abertos para algo infinitamente maior, a realidade espiritual por trás dos eventos terrenos. A revelação do trono serviu como âncora para a fé dele e da igreja primitiva. Como afirma 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Essa visão muda nossa vida porque nos coloca diante do inegociável. Deus reina. Ele não perdeu o controle da história. Ele não está distante ou indiferente. O trono está ocupado, a adoração está ativa, o juízo está sendo preparado. Tudo caminha segundo o conselho da sua vontade. Essa verdade nos convida a parar de viver guiados por medo, desânimo ou pressões culturais e a começar a viver guiados por uma revelação do alto. Além disso, a visão nos ensina que a adoração não é algo reservado ao céu, mas uma postura que começa agora. Se no céu tudo gira em torno do trono, nossa vida aqui também deve girar. Nossos relacionamentos, decisões, sonhos e até mesmo nossas dores devem ser submetidos a essa centralidade. Não há área neutra. Ou Deus reina, ou algo mais tomou o lugar que pertence a Ele. Receber essa revelação não significa simplesmente conhecer mais. Significa ser convocado a viver de maneira diferente. João viu o céu para nos ensinar a viver na terra com os olhos fixos em quem realmente governa. E agora, a escolha está diante de nós. Viver como se o caos fosse soberano ou viver como quem já viu o trono e jamais será o mesmo depois disso. Tem lembranças que a alma nunca esquece, e visões como essa merecem ser compartilhadas. Se esse conteúdo te fez refletir ou renovar a fé, inscreva-se no canal e conte aqui nos comentários. O que mais mexeu com você nessa revelação tão poderosa? Seu testemunho pode acender a chama em outros corações.